Olá, bom dia. Hoje, como você sabe, nós vamos falar sobre assédio moral. Assédio moral é um assunto que incomoda hoje demais o nosso país, porque ele tomou proporções gigantes. E isso se deve a uma época em que o nosso país entrou em crise. Isso há alguns anos atrás, bastante tempo. Nosso país entrou em crise e a oferta de emprego era muito pouca diante do número de desempregados que nós tínhamos. Essa situação não melhorou muito até os dias de hoje. Porém, é necessário lembrar que naquela época foi o início da entrada, foi a entrada do assédio moral no mundo corporativo. Quando os colaboradores, os superiores da época, aproveitavam-se dessa situação, da pouca oferta de emprego, para ameaçar os seus colaboradores por ainda estarem empregados e por terem que desenvolver algo a mais, algo abusivo até, né? Aliás, o assédio sexual também se deu nessa época, né? Já que as mulheres na época, que eram quem mais sofriam com assédio sexual, não podiam reclamar porque era difícil arrumar outro emprego. Então o assédio, a partir daí, começou a se espalhar no Brasil de uma forma muito grande, porque os superiores aproveitavam dessa situação. E a globalização também, a terceirização, influenciou muito, já que se ameaçava o colaborador: olha, eu terceirizo a sua vaga, gasto muito menos e você me vale muito aqui. Você me custa demais. Então, se você não fizer aquilo que eu quero, se você, enfim, as ameaças... Se você não dobrar o serviço que você fazia, você perde seu emprego, para achar outro é bastante difícil. Se você não ceder às minhas cantadas, também, etc. Foi assim que tudo começou. Adjetivos como incapaz, incompetente, apelidos pejorativos que causem transtorno psicológico para uma pessoa são considerados assédios quando repetidas várias vezes, reiteradamente, o tempo todo. O tempo todo o teu chefe, o teu par, não é só o chefe não, o seu par está te chamando de incompetente, de incapaz. Esses adjetivos repetidamente, olha, há meses ele me chama desta maneira, há meses ele me trata assim, isso incide em assédio sexual. Também pode ser horizontal, viu, gente? Não é só de chefe para subordinado, não. Pode ser horizontal, né? Agora, apelidos como madruga, pé de valsa, né? Madruga porque chega cedo, pé de valsa porque sabe dançar. Isso não é apelido pejorativo, tá? Isso não causa assédio sexual. E apelidos que você já traz de fora da empresa, por exemplo, cabeção. Olha, meu apelido é Cabeção. Todo mundo descobre que o seu apelido era de antes de entrar na empresa, porque os seus amigos de rua te chamavam assim na infância. Isso não é assédio moral. Você já trouxe de fora e não vai te causar nenhum problema psicológico a você, colaborador, né? E também existe o assédio moral ascendente, né? Ou seja, do colaborador para o chefe. Por chantagem, gerado por essa mesma crise, por incrível que pareça. Depois que a lei do assédio moral foi instaurada, os colaboradores começaram a chantagear os seus chefes, dizendo que iriam para a justiça, dizendo que estavam sendo assediados por qualquer tipo de coisa, né? E isso não funciona dessa maneira. Hoje, antigamente, você acusava a empresa por qualquer coisa. Até se faltasse papel higiênico no banheiro, você poderia ir para a justiça trabalhista e acusar a empresa. Porque o assédio moral praticado na empresa, você aciona a empresa na justiça trabalhista. Que isso fique bem claro. Não é justiça civil nem criminal, é trabalhista, ok? Nesse caso, a gente o colaborador ia por qualquer problema. Faltou papel higiênico. Teve gente que acionou as empresas por falta do uso de EPI, que a empresa até cedia para o colaborador, mas ele não usava. Aí ele quis se aproveitar de má fé e foi à justiça acusar a empresa de não obrigá-lo a usar o EPI, né? Hoje, isso já não acontece mais. Na justiça, quando você entra por assédio moral, você tem que comprovar aquilo através de testemunha, através de gravação. As empresas hoje estão equipadas com câmeras para isso, ok?
Então, você comprovando, você com certeza pode conseguir um bom retorno dessa empresa. A empresa, preste atenção, coíba. Quando você perceber que existe assédio moral, primeiro dê treinamento sobre isso o tempo todo. Depois, coloque missão, visão e valores, falando o tempo todo sobre isso, sobre o bom ambiente de trabalho, sobre como desenvolver um bom ambiente. E principalmente saiba que aquele colaborador que entrou contra você hoje e não for comprovado e for indeferido o seu pedido, né? Se o juiz julgar improcedente acusações bobas como papel higiênico, enfim, coisas que ele me chamou de bobo, sabe? Se isso for improcedente, o colaborador tem que arcar com 30% do valor que ele pediu na justiça. Então, fique atento, você empresário também, porque existem colaboradores de má fé e existem também empresários de má fé. Então fiquem atentos todos. O que nós queremos aqui é uma empresa decente trabalhando com colaboradores decentes. É um paralelo, né? A justiça deve ser para os dois lados e é isso que nós alertamos sempre a vocês. E empresário, puna o seu colaborador que praticar assédio sexual, seja ele gerente, diretor, quem for. Puna com advertência e, se possível, puna com justa causa, para não ter que arcar posteriormente com fortunas e indenizações. Fique atento, você empresário, e fique atento, você colaborador. Os dois corretos, nada acontece se segue um trabalho, um ambiente de trabalho saudável, onde é feliz o colaborador e também o empresário que gera emprego e deve ser muito valorizado. Até a próxima semana, quando nós vamos falar sobre o assédio moral sob ótica criminal. Não percam.